Dentro da visão que Deus deu a Billy Graham de reunir evangelistas itinerantes de todo o mundo, surgiu a Conferência Internacional para Evangelistas Itinerantes. Amsterdã 86 tem como propósito encorajar e incentivar evangelistas de todo o mundo no cumprimento das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Faze o trabalho de evangelista. Dublado nos estúdios da Comev. Jeremias era um evangelista. Ele foi enviado por Deus ao seu próprio povo e ao seu próprio país numa época de grande instabilidade política. Jeremias pregou por mais de 65 anos, sem ter uma única resposta positiva. Nunca levou ninguém à salvação, ninguém nunca se manifestava quando Jeremias fazia um apelo. Aos olhos do mundo, o ministério evangelístico de Jeremias foi um completo fracasso. Mas o ministério evangelístico de Jeremias foi tão extraordinário aos olhos de Deus, que Deus o honrou devotando 52 capítulos da Bíblia para registrá-lo. E 600 anos mais tarde, depois de Jeremias morrer, quando o povo tentava decidir quem era Jesus de Nazaré, pensaram que Jesus era Jeremias que voltara dos mortos. Honrado por Deus, comparado com Jesus Cristo, ainda tendo um impacto hoje em dia, 2.600 anos depois de sua morte, ele foi, aos olhos de Deus, um evangelista bem-sucedido. Você se identifica com Jeremias? Você é um evangelista. Para onde Deus o enviou? Ao seu próprio país? Ao seu próprio povo, num período de grande instabilidade política? Há quanto tempo você está pregando? Qual tem sido a reação do povo à sua pregação? Tem sido inferior ao que desejava, ou pelo que você orava? Menor do que você esperava? Se for sincero aqui hoje, você diria, especialmente depois de uma semana comparando-se com outros evangelistas, que você é um fracasso? O que determina um ministério evangelístico bem-sucedido aos olhos de Deus? Creio que a chave está no testemunho pessoal de Jeremias. Tem 3 pontos principais. Antes de tudo, Jeremias disse: fui chamado por Deus para ser um evangelista. Segundo, ele disse: Deus me ordenou que fosse um evangelista. Terceiro, portanto, eu me consagrei para ser um evangelista. Seu testemunho começa com a chamada de Deus. Capítulo 1, versículo 5. Deus disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te separei e te chamei como um profeta, um evangelista às nações. Por que você está no ministério? Examine as suas razões nesta hora. Você sabe, nas profundezas do seu coração e da sua alma, que Deus o chamou para ser um evangelista? A única razão válida para estar no ministério é que Deus chamou você para estar no ministério. E se Deus o chamou para ser um evangelista, nada deveria abalar sua confiança. Jeremias disse que a chamada de Deus para ser um evangelista lhe deu confiança em seu ministério, ainda que no princípio tivesse dúvidas e tivesse temores. Ele os expressou no versículo 6. Alguma dessas dúvidas é a sua? Ele disse: eu não sei como falar. Este é o seu temor? Você talvez o expresse assim: eu não conheço todos os dialetos nativos do meu país. Eu não sou eloquente. Eu não sou dinâmico. Eu não tenho todas as respostas às perguntas das pessoas sobre Deus. Jeremias expressou outra dúvida. Ele disse: sou apenas uma criança. Este é o seu temor? Você talvez o expresse assim: sou jovem demais para ser um evangelista. Não tenho os recursos financeiros necessários para ser um evangelista. Eu não tenho instrução. Eu sou fraco. Eu sou pobre. Eu sou incapaz de ser um evangelista. Como é que Deus tratou dos temores de Jeremias? Como respondeu suas dúvidas? No versículo 7, o Senhor disse: não digas, sou apenas uma criança. Tu irás a todos a quem eu te enviar, e dirás tudo o que eu te ordenar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar.
Em outras palavras, Deus pode estar dizendo a você: eu chamei você para ser um evangelista. Não me dê suas desculpas. Seus temores só são válidos se você coloca sua confiança em si mesmo. Ponha sua confiança em mim, diz o Senhor. Eu posso operar através de você, apenas responda a minha chamada. Em quem você está colocando sua confiança? Em si mesmo ou no Deus que chamou você? Jeremias testemunhou que a chamada de Deus lhe deu confiança em seu ministério, porque a sua confiança estava em Deus, que o tinha chamado. Deus não está tão interessado em sua capacidade, mas em sua disponibilidade. Você está disponível para que Deus o use como um evangelista? Jeremias diz no capítulo 17: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor quando ele prega. Jeremias disse que a chamada de Deus não só lhe deu confiança em seu ministério, também deu clareza à sua mensagem. O pastor ou professor de Bíblia prega sobre muitos assuntos. O evangelista se especializa num só. É uma mensagem que tem duas verdades básicas que se tornaram claras para Jeremias no começo do seu ministério, em visões dadas por Deus. A primeira visão está no versículo 11. E o versículo 11 fala sobre a vara de amendoeira. Quando Jeremias viu o broto, ele sabia que a flor e o fruto viriam depois. Ou seja, essa visão expressa a ideia da promessa de bênção. A segunda visão está no versículo 13. É a visão da panela ao fogo que se inclinava para o norte e representava o exército da Babilônia pronto para invadir Israel como julgamento de Deus, porque não quis se arrepender. Comunicava a verdade da advertência de julgamento se você não quer se arrepender. E essas duas verdades, a verdade da promessa de bênção e a verdade da advertência de juízo, formam a mensagem do evangelista, que é a mensagem da cruz. A cruz se apresenta como símbolo da promessa de bênção de Deus. Se você recebe Jesus Cristo pela fé como seu Senhor e Salvador. Mas a cruz também é um símbolo de advertência de juízo se você se recusa a se arrepender. Jeremias pregou centenas de sermões e todos continham essas duas verdades, formando a mensagem única da cruz. Porque a chamada de Deus trouxe clareza à sua mensagem. A sua mensagem é clara? Ou você está correndo o risco de se desviar da simples verdade da cruz? Pregue. E quando você pregar, pregue Jesus. E quando pregar Jesus, pregue Jesus Cristo e Ele crucificado. Pregue a cruz, dia após dia, após dia, após dia. Jeremias disse que a chamada de Deus lhe deu confiança em seu ministério, porque sua confiança estava no Deus que o chamara. E Jeremias disse que a chamada de Deus deu clareza à sua mensagem. Ele sabia o que pregar, ele pregava a verdade da cruz. Jeremias testemunhou que ele não só fora chamado para ser um evangelista, ele tinha a ordem de ser um evangelista. No versículo 17 do capítulo 1, Deus disse: tu, pois, dispõe-te, Jeremias, levanta-te, dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, não deixa que eles te atemorizem. Quem atemoriza você? O chefe da tribo? Oficiais do governo? Um membro da sua própria família? Um sacerdote de uma outra religião? Deus diz: não tenha medo deles, tema apenas desobedecer minhas ordens. Você não presta contas a eles, você presta contas a mim, diz o Senhor. Deus não só chamou você para ser um evangelista, Ele ordenou que fosse um evangelista. Jesus disse em Mateus 28, ide, fazei discípulos, ensinando tudo o que eu mandar. 2 Timóteo 4:5 diz, faze o trabalho de um evangelista. É uma ordem. Mas com a ordem, Deus vai lhe dar os mesmos recursos que Ele deu a Jeremias para capacitar Jeremias a obedecer sua ordem. Ele capacitou Jeremias com o conselho das Escrituras. No versículo 9, depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse,
Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Você luta para saber o que dizer ou o que pregar, especialmente se o povo teve uma reação muito negativa à última mensagem que você pregou. Jeremias nunca teve problemas com isso. Ele sempre pregava a palavra de Deus, e especificamente a cruz. E Deus estava lhe prometendo não só que colocaria as suas palavras, a verdade, os fatos na boca de Jeremias, mas também daria sabedoria para pregar a mensagem com poder. Ele o equipou com o conselho das Escrituras e então capacitou Jeremias com o conforto do Espírito Santo. No versículo 19 do capítulo 1, Deus disse: eu sou contigo. Esta é a presença do Espírito Santo na sua vida. E eu te livrarei, diz o Senhor. Isto é o poder do Espírito Santo na sua vida. E quando você tenta obedecer à ordem de Deus de ser um evangelista, Deus vai estar com você e vai lhe dar o seu poder. Você não está só. Você tem a presença e o poder do Espírito Santo em sua vida. Zacarias 4:6. Não é por sua força, nem por seu poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, que o seu ministério vai ser realizado. E quando tenta obedecer à ordem de Deus de ser um evangelista, em que recursos você está confiando? Propaganda? Organização? Estratégias? Gravadores? Sua personalidade? Esses recursos são inadequados. Até uma conferência como esta, com toda a sua ajuda prática e maravilhoso encorajamento, nunca deveria substituir os dois recursos que Deus deu a você: o recurso do Espírito Santo e o recurso da Palavra de Deus. Que razão você tem para não obedecer à ordem de Deus de ser um evangelista? Não existem razões, somente desculpas. Porque Deus já lhe deu tudo o que você precisa para obedecer à sua ordem. Ele deu a você o conselho das Escrituras e Ele deu o consolo do seu Santo Espírito. O testemunho pessoal de Jeremias era que ele fora chamado para ser um evangelista. Ele recebeu a ordem de ser um evangelista. Portanto, ele sentia que não tinha escolha. Então ele se dedicou a ser um evangelista. E porque ele se dedicou a ser um evangelista, ele se comunicava com Deus. E sua comunicação com Deus envolvia tempo a sós na palavra de Deus. No versículo 2 do capítulo 1, diz que a palavra de Deus veio a Jeremias. No versículo 4, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Por todo o livro de Jeremias encontramos esta frase: a palavra do Senhor veio a Jeremias. Também vemos outra frase: Jeremias esteve no conselho do Senhor. Isso quer dizer que Jeremias tomava tempo todo dia para estar a sós com a palavra de Deus. Estudava a palavra de Deus, não livros sobre ela. Ele estudava a palavra de Deus para si mesmo, não apenas para dar aos outros. Jeremias gastava tempo com a palavra de Deus. Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus todo dia? Jeremias gastava tempo na palavra de Deus porque ele amava a palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 15, ele diz: achadas as tuas palavras, logo as elas me foram gozo e alegria para o coração. Jeremias tomava o tempo para estudar a palavra de Deus porque ele amava a palavra de Deus, mas também porque ele sabia que não existem atalhos para um ministério evangelístico poderoso e bem-sucedido. Isso exige comunicação com Deus, que envolve tempo a sós na palavra de Deus. Também envolve tempo a sós em oração. Alguém disse que o que você faz em particular determina quem você é em público. O que você faz quando está só? Quando ninguém está olhando? Quando ninguém está observando? Quando não há ninguém à volta e você tem tempo para si mesmo? Jeremias tinha uma vida particular e era uma vida de oração. Há mais orações de Jeremias registradas na Bíblia do que de qualquer outra pessoa na palavra de Deus. Ele derramava seu coração perante o Senhor.
sinceramente, com seriedade e reverência. Às vezes ele dizia: Senhor, se estou em tua vontade, por que sou tão perseguido? Se isto é tua vontade, por que é tão difícil? E houve ocasiões em que ele disse: Senhor, tenho sido fiel à tua palavra, sou um evangelista tentando ser obediente à tua ordem e estou lutando. Por que é que este outro evangelista ali, que não é fiel a ti, parece estar prosperando? Senhor, vai ser para mim como um ribeiro enganador, como uma fonte sem água? A quem você derrama as suas frustrações? A quem você leva as suas perguntas, os seus temores e as suas dúvidas? A outro evangelista? A um amigo? Ao seu marido, à sua esposa? Jeremias derramava seu coração diante de Deus em oração, e portanto Deus tinha a oportunidade de responder às orações de Jeremias. Às vezes Deus dizia a Jeremias: arrependa-se de sua autopiedade. Às vezes ele dizia a Jeremias: você acha que está difícil hoje, vai ficar pior amanhã? Sempre Deus relembrava Jeremias dos seus dois recursos. Ele tinha o conforto do Espírito Santo e o conselho das Escrituras. Ele tinha tudo o que precisava para enfrentar suas situações diárias. Quando você toma tempo para orar e toma tempo para ler a palavra de Deus, isto é comunicação. Você ora e fala com o Senhor, e então lê a sua palavra e Ele fala com você. Jeremias se dedicara a ser um evangelista, por isso ele tomava tempo para se comunicar com Deus. Ele gastava tempo a sós com a palavra de Deus, ele gastava tempo a sós em oração. Quão dedicado é você a ser um evangelista? É dedicado o suficiente para gastar tempo comunicando-se com Deus? Jeremias não só se comunicava com Deus, mas tinha compaixão pelo povo a quem foi enviado. Na terminologia do Dr. Sweeting, Jeremias tinha uma paixão pelas almas. No capítulo 8, versículo 21, Jeremias diz: estou quebrantado pela ferida do meu povo. E o povo de Jeremias estava quebrantado pelo peso do pecado do qual recusavam se arrepender. E nada quebranta mais o coração de um evangelista do que quando ele vê o povo a quem foi enviado recusar a salvação e viver em seu pecado. E ele diz: meu povo está ferido por seu pecado e eu estou ferido. Eu choro e o espanto me invade, porque sei que o juízo virá se eles não se arrependerem. Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fontes de lágrimas, eu choraria dia e noite por meu povo. Qual é a sua atitude para com o povo a quem você foi enviado? Você tem compaixão suficiente para chorar? Você tem compaixão suficiente para orar? Você tem compaixão suficiente para pedir que Deus quebrante o seu coração por esse povo? Alguém disse que as chaves para um evangelismo poderoso e bem-sucedido são olhos molhados, joelhos dobrados e um coração quebrantado. Você tem as chaves para um evangelismo bem-sucedido? Você tem olhos molhados, joelhos dobrados e um coração quebrantado? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu pregue com a língua de homens e de anjos, se não tiver compaixão pelas pessoas a quem estou pregando, isso de nada me aproveitará. Jeremias tinha compaixão e ele também era consagrado a Deus. Jeremias era santo. Ele separou a si mesmo do mundo à sua volta para que pudesse ser uma demonstração de santidade para o mundo. Por exemplo, no capítulo 13, ele comprou um cinto de linho e o enterrou, e depois de algum tempo foi tirá-lo e estava podre. E ele o levantou diante do povo para demonstrar sua inutilidade para Deus enquanto vivessem em seu pecado. No capítulo 19, ele comprou uma botija e a quebrou diante do povo, demonstrando a eles que Deus os esmagaria em julgamento se eles não se arrependessem. No capítulo 27, ele pôs um jugo em seu pescoço e andou pela cidade, demonstrando ao povo a opressão que lhes sobreviria se não se arrependessem.
Vez após vez, Jeremias viveu sua mensagem diante do povo. Ele não só pregou, ele a viveu. Sua vida era uma demonstração da sua mensagem. Sua vida demonstra com clareza sua mensagem? Você a vive tanto quanto a dá? Você é consagrado. Não são apenas suas palavras, é sua vida, seu estilo de vida, suas ações que são uma mensagem evangelística ao mundo. Jeremias demonstrou sua mensagem. E o que o mundo hoje precisa não é de evangelistas mais talentosos. O mundo precisa de mais consagração em seus evangelistas. Jeremias era dedicado a Deus e, portanto, Jeremias consagrou a sua vida. E como resultado da sua dedicação a ser um evangelista, Jeremias se comunicava com Deus. Ele tinha compaixão pelo povo. Ele se consagrou a si mesmo. E por último, ele continuou a pregar, apesar de toda a perseguição e rejeição que ele enfrentou. Jeremias foi perseguido, ele foi espancado até sangrar, ele foi jogado numa cisterna lamacenta para morrer ali, ele foi posto no tronco sem poder mover sua cabeça, suas mãos ou seus pés, muitas vezes chegou à beira da morte por inanição. E depois de uma dessas perseguições, os líderes do governo que o tinham perseguido mandaram chamá-lo e disseram: "E agora, Jeremias, o que você tem a nos dizer?" E Jeremias endireitou os ombros e levantou sua cabeça e os olhou nos olhos e então disse: "Assim diz o Senhor", e continuou a pregar. Jeremias se dedicara a obedecer o chamado e a ordem de Deus, por isso continuou a pregar, apesar da perseguição e da rejeição que ele experimentou. Que perseguições você tem enfrentado? E como elas afetaram sua decisão de continuar a pregar? Jeremias foi humilhado. Jeremias foi perseguido. Jeremias foi rejeitado. Mas Jeremias jamais se deixou intimidar. A perseguição fortaleceu sua consagração em vez de enfraquecê-la. E ele não só foi perseguido, ele também foi rejeitado por seu povo. Através de todo o seu ministério, o povo declarou: "Jeremias, não queremos ouvir sua pregação. Não queremos ouvir a palavra do Senhor se ela vem através de você." Qual tem sido a reação das pessoas a quem você está pregando? Tem sido menor do que você orou? E você até mesmo jejuou seriamente por isso? Tem sido inferior ao que esperava? Você está desanimado e abatido? E nesta hora, você está duvidando da sua chamada para ser um evangelista? Você está tentado a desobedecer a ordem de Deus de ser um evangelista? E se você fosse sincero, diria que está a fim de voltar para casa e desistir de tudo? Jesus disse em Mateus 5, "Bem-aventurados sois, quando, não se, quando vos injuriarem e perseguirem." Jesus disse em João 15, "Se me perseguiram a mim e se me rejeitaram, eles vão perseguir e rejeitar vocês." Perseguição e rejeição são parte de um ministério evangelístico bem-sucedido. Jeremias foi perseguido e rejeitado. E no capítulo 25 ele diz: "Todas as manhãs por 23 anos eu tenho recebido a palavra do Senhor. E todas as manhãs por 23 anos eu tenho anunciado a sua palavra. E todas as manhãs por 23 anos tenho sido rejeitado pelo povo a quem foi enviado. Mas todos os dias por 23 anos ou 65 anos, ele se levantou como se tivesse sido convidado a pregar de novo." Como você pode vencer a perseguição e a rejeição? Continuando a pregar, apesar dela. E como você pode continuar a pregar quando está enfrentando perseguição? Jeremias continuou, apesar de suas experiências, porque ele foi encorajado em seu ministério. Onde você está buscando encorajamento? Jeremias não se baseou na reação do povo, nos seus elogios, porque ele não os recebeu.
Seu encorajamento vinha das oportunidades que Deus lhe dava para pregar. No capítulo 20, Jeremias diz: a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Mas se eu disser, não vou mais pregar, sua palavra me foi no coração como fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de retê-la, na verdade não posso. Em outras palavras, a oportunidade de pregar trazia a Jeremias um alívio quase físico, bem como profunda realização e satisfação espiritual, emocional e pessoal. E quase no fim de sua vida, Deus deu a Jeremias a oportunidade, através de cartas, de pregar para todo o mundo conhecido dos seus dias. O único evangelista em toda a Bíblia a fazer isso, com a possível exceção do apóstolo Paulo. Que oportunidades Deus tem dado a você para pregar? Você aceita essas oportunidades como um encorajamento de Deus para continuar pregando? Jeremias foi encorajado pelas oportunidades que tinha de pregar, e ele foi finalmente encorajado pelo próprio Senhor. Ele diz em Lamentações capítulo 3: eu me lembro da minha aflição e do meu pranto. Eu me recordo da perseguição e da rejeição. Mas quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção. O encorajamento de Jeremias não dependia da reação das pessoas à sua pregação, estava no próprio Deus e nas oportunidades que ele lhe dava para pregar. E porque Jeremias se dedicara a ser um evangelista, porque ele se dedicara a ser o que Deus queria e ordenara que fosse, ele continuou até o final. A última cena da vida de Jeremias está no capítulo 44, e ele ainda está pregando a um povo que continua a rejeitá-lo. A tradição judaica nos diz que bem no final, depois de derramar a sua vida por 65 anos no ministério evangelístico, Jeremias foi apedrejado até morrer pelo próprio povo a quem for enviado. Isso nos faz lembrar do Senhor Jesus Cristo, totalmente dedicado a fazer tudo o que seu Pai o chamara para fazer, continuando até o fim, até ser crucificado pelo próprio povo a quem for enviado. Até que ponto você está disposto a ir em sua dedicação? Você diz que vai continuar pregando se obtiver uma reação melhor às suas mensagens? Você diz que vai continuar pregando se receber mais sustento financeiro? Em outras palavras, você estabeleceu condições para a sua dedicação? A consagração de Jeremias não tinha condições, porque ele levou a chamada e a ordem de Deus a sério. Você leva a sério a chamada e a ordem de Deus a você para ser um evangelista? Você a leva a sério ao ponto de continuar dedicado à sua chamada, apesar da perseguição e da rejeição e do sofrimento físico que possa enfrentar? O sucesso de um ministério evangelístico não é determinado pelo número de pessoas que ouvem a sua mensagem e que respondem. O sucesso de um ministério evangelístico é determinado por sua fidelidade em continuar firme em sua dedicação ao que Deus o chamou para ser, um evangelista, independente da reação das pessoas. Qual é o seu testemunho pessoal nesta hora? Ao término dessa conferência, quando você voltar para sua casa, você vai decidir dizer com Jeremias: eu fui chamado para ser um evangelista, portanto, tenho confiança no meu ministério, a minha mensagem é clara. Você vai dizer como Jeremias recebia a ordem de ser um evangelista, dependendo do conselho das Escrituras e do consolo do Espírito Santo. Você vai dizer, assim como Jeremias: eu me dediquei
a ser um evangelista, comunicando-me com Deus, tendo compaixão pelas pessoas, consagrado em minha própria vida pessoal e continuando até que veja Jesus face a face. Que Deus nos dê mais Jeremias. Deus nos dê mais um Jeremias. Você vai ser essa pessoa, um homem ou uma mulher, totalmente dedicado ao que Deus o chamou e ordenou que fosse um evangelista.